Sérgio Domingues Alves, antigo Lava Jato, tá? Então temos que escutar dia de segunda, dia de quinta, vai lá ouvir uma palavra de Deus. Você perda de tempo, quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Sei que nesta manhã está sintonizado, quer ouvir a voz de Deus, já ouviu alguns louvores aqui, certamente Deus falou através dos louvores, e Deus vai continuar falando agora através de sua palavra. Eu quero deixar um texto bem conhecido, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e versículo de número 25. Versículo 25 diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos o escutavam. Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas a prisões de todos. Esse texto, meus irmãos, em que nós lemos, é um texto maravilhoso, porque vai falar desses dois grandes homens de Deus em que estavam na sua segunda viagem missionária. Estava Paulo, estava Silas, eles já haviam pregado e ganhado uma alma que seria a Lídia. E a Bíblia vai dizer que antes desse episódio deles serem presos, eles estavam indo à casa de oração. Eles estavam indo orar a Deus, de uma jovem endemoniada, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Todos os dias afrontavam o homem de Deus, dizendo: eis aí os homens de Deus, os servos de Deus Altíssimos, que vão para a casa de oração. E houve um dia em que esses homens de Deus, incomodados com o levante do inferno, incomodados com aquela situação, usam a autoridade de Deus em suas vidas para repreender aquele espírito, e aquela jovem ela é liberta. Mas a minha Bíblia vai dizer que os senhores dela, vendo aquela situação, ficam irados, porque haviam perdido os seus lucros. Eu quero dizer uma coisa, meus irmãos: nossas vidas muitas vezes, ou todos os dias, ou diariamente, dentro, fora de casa, no trabalho, na faculdade, no emprego, onde quer que seja, nós somos afrontados pelo inimigo. Há situações em que há grandes levantes, mas Deus colocou uma autoridade em tua mão. Deus colocou uma voz para assim também repreender. E eu quero dizer que quando eles, os senhores, perderam aquele lucro, a minha Bíblia vai dizer que eles não tinham com o que acusar, levaram diante dos magistrados, levaram diante dos maiorais de Roma, e disse que eles estavam trazendo uma cultura que não era deles. Porque Paulo ele tinha dupla nacionalidade. Paulo era judeu e Paulo também ele era romano. É por isso que uma hora era chamado de Saulo e outra hora era chamado de Paulo. Paulo tinha essa dupla nacionalidade. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo foi açoitado em praça pública. E depois que Paulo é açoitado, só para entendermos o texto, Paulo foi levado à prisão. A Bíblia é taxativa em dizer que ele foi para o interior da prisão, o lugar aonde os presos mais cruéis eram presos e foram acorrentados sobre os seus pés. E a Bíblia vai dizer que nesta situação, Paulo, Silas, em vez de murmurarem, em vez de questionarem a Deus, eles adoraram a Deus. Eu não sei qual é a situação que você está passando, meu irmão. Eu não sei qual é o problema e a diversidade e a velocidade desse vento, da tempestade na tua vida, mas você está ouvindo esta palavra e deixa eu dizer: em vez de questionar a Deus, ore a Deus. Em vez de questionar a Deus, louve a Deus. Porque da mesma forma que o inferno para ver a tua reação, os céus para ver. E Deus quer saber qual é a tua reação neste vale. Deus quer saber qual é a tua reação dentro desta prisão. Aonde tu se encontra, deixa eu dizer, é hora e é tempo de louvar a Deus. Porque há uma passagem em Salmos que diz que Deus ele habita no meio dos louvores. Quando eu abro a minha Bíblia e vejo em Jericó, a Bíblia diz que durante 7 dias eles arrodeiam aquela cidade, os muros de Jericó. E no 7º dia eles arrodeiam 7 vezes. E eles começam a tocar trombetas. E começam a ir com instrumentos de louvores. Eu aprendo que nós não vencemos com a força do nosso próprio braço. Mas eu aprendo que mediante a oração, eu aprendo que mediante os louvores, Deus ele vai trabalhar em tua causa. E diz a Bíblia que
Os muros de Jericó caíram. Os muros cairão na tua vida quando tu passar e louvar a Deus. A Bíblia vai dizer de Josafá. Josafá, juntamente com os seus, apenas louvam ao Senhor tocando aqueles instrumentos. E eles não precisaram lutar, porque a guerra não era deles, mas a guerra era de Deus. Essa luta não é tua, essa luta é de Deus. Mas Deus só quer que você faça uma coisa: nada, ou apenas louvar. Você não precisa entrar em dissensão, você não precisa entrar em discussão, você não precisa confiar na força do seu próprio braço, não. Você apenas tem que louvar. Os céus estão parados para ver a tua reação. Apenas louve. Quando eu vejo Deus separando 32 mil homens, Gideão, e Deus começa a selecionar e a separar homens, de 32 cai para 10, de 10 cai para apenas 300. Por quê? Porque Deus escolheu apenas homens corajosos, Deus escolheu apenas homens vigilantes, Deus escolheu apenas homens que louvassem a Deus. E a Bíblia vai dizer que Gideão, ele separa em 3 filas, em cada fila 100 homens. E a Bíblia vai dizer que eles levantam ali os instrumentos de louvor, levantam ali as tochas e levantam ali os cântaros. Eu aprendo que eles não precisaram fazer nada, apenas tocar os instrumentos, quer dizer, apenas louvar a Deus. E enquanto louvava, Deus confundia os inimigos e Deus estava dando vitória ao seu povo. Eu aprendo que na prisão, eu aprendo que na guerra, eu aprendo que na adversidade, você irá vencer através do louvor. Então estava Paulo e Silas dentro da prisão. Eles não questionaram. Talvez se fôssemos nós, iríamos questionar porque estamos fazendo a obra. Quem sabe você está questionando: Senhor, eu faço a tua obra, eu prego o teu evangelho, eu tenho uma grande obra, mas o que eu estou passando, isso não é justo. E talvez você está questionando. Paulo e Silas não. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, um canta e o outro ora. Ei, é nessa adversidade que Deus está te olhando, filho. É neste momento de prisão que a tua alma, Deus está te olhando e Deus quer o louvor. Eles estavam com seus corpos presos, estavam com seus corpos quase que falecidos. Eles haviam sido açoitados, mas as suas almas, elas estavam livres. Não havia algemas, não havia prisões para prender a sua alma. E eles com as suas almas louvaram a Deus. E eles estavam na Macedônia. A Bíblia vai dizer que de repente, escute, o de repente de Deus vai chegar em tua vida. Eu tenho uma mensagem que fala sobre o de repente de Deus na vida do homem. Escute, o de repente de Deus vai chegar na tua vida no momento em que tu louvar, no momento que na adversidade tu colocar o teu joelho e orar, porque tu pode estar preso no teu corpo, mas a tua alma, ela está livre nesta manhã para adorar a Deus. E a Macedônia está sob apenas uma placa tectônica, e cientificamente, para acontecer um terremoto, é necessário que 2 placas tectônicas se choquem para que haja um terremoto. E a geografia diz que a Macedônia não está em cima de 2 placas tectônicas, apenas de uma. Mas o que é que explica aquele grande terremoto? O que explica são as grandes mãos potentes de Deus trabalhando em favor de seus. Porque quando Deus com suas mãos começa a trabalhar, Deus vai chacoalhar esta situação. Deus vai chacoalhar a Macedônia em que tu está. Deus vai chacoalhar a prisão, este deserto, este vale, e vai dar vitória. Porque eu aprendo que Deus não precisa de condições favoráveis para trabalhar. Era necessário 2 placas tectônicas se chocar para acontecer o terremoto. Não, estava apenas sobre uma. Deus não precisa de condições favoráveis. Deus vai chacoalhar. E espere o terremoto de Deus sobre a tua vida. Aguarde o terremoto de Deus sobre a tua vida, porque o de repente de Deus vai vir e o inexplicável vai acontecer. Era necessário 2 placas tectônicas para o terremoto, porque ondas sísmicas é o que faz acontecer. Deus não, com suas mãos Deus abala e faz o improvável. Deus faz o improvável e mostra que realmente foi a mão de Deus. Porque se tivesse placas tectônicas se chocando, a ciência iria dizer: não, é comum o terremoto. Porque não, mas era sobre uma, porque Deus mostra que não precisa de condições favoráveis. Deixa eu te dizer, os alicerces das prisões vão se romper na tua vida. Deixa eu dizer, as portas das cadeias irão se abrir, e aquilo que estava preso será liberto na tua vida. Aquilo que estava cativo será liberto. Haverá restauração, haverá transformação. Mas a dica está aqui: nesta prisão, louve ao Senhor.
Não Glória a questione Deus. e adore, porque o de repente de Deus vai vir sobre a tua vida. Glória E eu a quero Deus. já agradecer por Aleluia. esta palavra e a todos vocês, meus irmãos e Aleluia. ouvintes. Glória a Espero que o Deus. de repente de Deus vai Aleluia. chegar. Apenas louve e ore ao Senhor, que Deus vai fazer milagre na tua vida e que Deus nos abençoe. Eu sou grato por essa oportunidade e a nossa irmã, a missionária Suzy, e a todos que estão aqui, e a todos vocês, meus ouvintes. Guarde esta palavra no coração, porque Deus ele é Glória a fiel. Deus. Que Deus em Cristo nos Aleluia. abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Graças a Deus por Aleluia. essa palavra maravilhosa, né, irmãos? Aleluia, Alguns Jesus. pedacinhos dela eu ainda consegui jogar no grupo para os irmãos que não conseguiram se conectar, por um motivo ou por outro, né? Que às vezes está trabalhando, às vezes está cuidando de alguma coisa e não puderam se conectar. Nesse momento, irmãos, eu gostaria